Meu nome é Emídio e eu começo com uma história. Há muito tempo atrás, uma caravela saiu do continente em direção à Terra Prometida. Eles saíram muito felizes de lá. O comandante sabia exatamente onde essa caravela tinha que chegar e todos estavam com clareza do que tinha que ser feito. Mas, do dia para a noite, e da noite para o dia, essas pessoas acordaram e se depararam com um cenário como esse. Elas, de repente, perceberam que tudo estava nebuloso, muita neblina, e começaram a pensar o que tinha acontecido. E começaram a entrar em pânico com todo aquele cenário que elas estavam vendo. Foi aí que os marujos começaram a olhar para o comandante dessa caravela. E perceberam na cara dele também um semblante de pânico. Então toda a tripulação começou a ficar muito preocupada com o que ia acontecer com todo mundo ali. Eles já começaram a pensar quanta comida tinha dentro da caravela, eles começaram a pensar o que eles iam fazer, se eles chegassem ou não, ou se tinha rochedos no meio do caminho que poderiam quebrar com tudo, eles poderiam morrer. Nesse momento, toda a tripulação começava a se olhar um para o outro e começava a conversar do que tinha acontecido e se alguém ia fazer alguma coisa. O que eles não sabiam é que lá em cima da caravela, tem aquele sujeito que fica olhando longe e grita terra à vista quando enxerga alguma coisa. Ele estava enxergando que a caravela estava se desviando do caminho pré-estabelecido e que, na verdade, ela tinha que continuar seguindo aquele caminho. Ele, então, preocupado com o que estava acontecendo, olhou para baixo e começou a falar com o pessoal lá embaixo que, pessoal, por que a gente está indo para lá? Na verdade, a gente tem que continuar indo para aquele caminho. E ele percebia que a neblina era tão forte que a voz dele não conseguia ultrapassar e chegar para todo mundo que estava no navio. E ele começou a ficar preocupado com isso também e falou, na verdade, as pessoas lá embaixo não querem me ouvir. Eles estão muito preocupados em fazer o que eles acham que deve ser feito. Na verdade, marujo é assim mesmo, né? Não entende o que a gente fala e continua tocando a vida. Nesse mesmo momento, lá embaixo, nesse navio, sai, então, de dentro do porão, vendo toda aquela confusão acontecendo, sai de lá de dentro um cara muito forte, um cara muito bravo, e que ele chega lá, do lado do comandante, na frente de toda a tripulação, e diz, eu sei aonde a gente precisa ir. Deu um soco na cara do comandante, que caiu no chão, pegou o timão para ele e começou a dirigir toda aquela caravela. Os marujos que estavam no canto perceberam, mas será que ninguém vai fazer nada? Será que ele realmente sabe onde a gente tem que ir? E o outro marujo respondeu, bom, eu é que não vou duvidar dele. E outros marujos também pensaram naquele cara lá de cima. Mas será que ele não desce? Será que ele não tem algumas outras informações que podem ajudar a gente? E o outro marujo responde, na verdade, assim, alguém tem que subir lá para conversar com ele. E você vai, porque a última vez que eu fui tentar conversar com esse cara, ele fica falando de coordenadas. Eu não entendo nada do que ele fala. E assim foi indo, e indo, os dias se passaram. E essa caravela, depois de um tempo, dizem que nunca mais ninguém soube o que aconteceu com ela. E ela desapareceu no meio de rochedos. Normalmente, quando a gente escuta histórias assim, a gente começa dentro da gente a viver aquilo e começa a se enxergar um pouco nesses personagens. Ou a gente se acha o comandante, ou a gente se acha aquele cara lá de cima, que pelo menos enxerga onde esse navio tem que ir. Se as pessoas lá de baixo não entendem o que você diz, é uma pena. Talvez elas precisem de mais educação ou ensino superior para entender o que você fala. E no fundo, também a gente se vê um pouco como aqueles marujos que ficam batendo no outro, falando, mas será que ninguém vai fazer nada? Não, eu é que não vou, porque o outro, na verdade, é o que tem que fazer. Ouvindo essa história algumas vezes, eu também me peguei pensando que, na verdade, o que mais a gente se sente é aquele marujo que fica no canto do navio, não é nenhum desses personagens. Mas ele fica lá no canto, em silêncio, vendo tudo aquilo acontecer, saturado com tudo que está ao redor dele, aquela confusão. E ele não enxerga o papel que ele pode ter dentro daquela caravela. E as coisas vão indo, indo, indo. Se sentindo dessa maneira é como se a gente estivesse num sono muito profundo. E uma das ferramentas mais usadas no planeta, da nossa história da humanidade, para a gente ir acordando de sonos, são boas perguntas. As perguntas têm esse papel incrível de começar a mexer com você lá dentro um pouco, para você tentar achar novas respostas para você mesmo. E não foi nada diferente o que o TEDx Tombo fez. Na verdade, jogar uma pergunta e meio como, se virem para responder. E eu aceitei um pouco esse desafio, peguei essa pergunta, na verdade. Qual é a cidade que nós queremos erguer? Agora, como não sou bobo, nada. Eu ia gastar um tempão tentando tirar uma resposta minha só.
Então, na verdade, eu fui atrás de um conselheiro meu, que eu gosto muito, que eu sempre vou até ele para conversar, porque ele sabe de muitas coisas. E eu fui novamente atrás dele. Peguei a pergunta embaixo do meu braço e fui andando no caminho para chegar até esse meu grande conselheiro. Nesse momento, eu encontrei com ele. Esse cara, carinhosamente, eu chamo de Ari, mais conhecido como Aristóteles. Ele viveu há mais ou menos 2.500 anos. E a gente tem a mania de achar que as nossas perguntas são sempre mais difíceis do que eles faziam lá atrás. Então, eles se perguntavam basicamente das mesmas coisas. Então, eu fui lá, sabendo um pouco disso, eu fui até ele e falei o seguinte: olha, Ari, eu tenho que apresentar essa resposta para o pessoal e você tem que me ajudar, porque eu sei que você é todo sabichão, sabe das coisas, e se pergunta há 2.500 anos o porquê das coisas. E uma dica, então, que eu aprendi ali, que eu compartilho com vocês. Nunca leve uma pergunta a um filósofo, porque a resposta dele sempre são mais perguntas. E aí, ele me fez uma pergunta que realmente mexeu comigo e que eu trago aqui para vocês. Quando eu perguntei para ele, qual é a cidade que nós temos que erguer? Ele me respondeu com uma pergunta. No fundo, Emídio, qual é o propósito da cidade que você quer erguer? Porque se você não se perguntar qual é o propósito, qualquer caminho vai ser bom. Foi nessa hora em que toda essa pergunta me deixou ainda mais angustiado, porque era uma pergunta ainda mais difícil, feita por um filósofo. E eu falei, Ari, eu não tenho tempo, eu preciso chegar lá, me conta um pouquinho como você responderia essa resposta. Então, uma resposta de 2.500 anos traz mais força para a gente conseguir saber o que nós precisamos fazer. Para Aristóteles, uma cidade tem o propósito de cultivar virtudes. Cultivar virtudes. O propósito de uma cidade não é um novo hospital, não é uma nova escola, não é um currículo diferente. Isso tudo é muito importante. Mas mais importante é você perceber quais são as virtudes que essa cidade encoraja. Quais são as qualidades que ela quer honrar. Isso ficou para mim muito forte. E, na verdade, eu tinha essa conversa com ele já faz um tempo. E que também eu trago aqui para vocês, para a gente não ficar muito em teoria, um exemplo do que significou esse tipo de conversa do que eu decidi fazer da minha vida depois. Eu trago aqui um exemplo para vocês, que uma conversa um tempo atrás com os amigos que eu tinha, e que a gente se perguntava, tantas coisas o Brasil precisa fazer para melhorar. Tantas coisas. E a gente começou a perguntar para vários especialistas o que o Brasil precisava mais, o que o Brasil precisava de menos. E todos eles faziam uma lista enorme de coisas que o Brasil precisava fazer e sempre terminavam com, mas a sociedade brasileira não se mobiliza. Essas coisas precisam da sociedade se mobilizar, porque como ela não se mobiliza, nada vai acontecer. Foi então que a gente mesmo chegou a essa conclusão e olhou no espelho, né? Porque falar dos outros é fácil. Mas a gente olhou no espelho e fez... Eu também sou sociedade e eu fico reclamando que outros não se mobilizam. Acho que está, na verdade, na hora de a gente assumir algum papel e começar a tomar algumas decisões. Bom, nessa conversa de amigos, a gente começou a rabiscar no guardanapo o que seria mais importante para a gente. Então, o que a gente fez foi decidir que a reforma política era a coisa mais importante que precisava acontecer no Brasil. E não qualquer reforma política. A gente queria reformar a maneira como nós elegemos os nossos representantes. Foi aí que surgiu, então, de um guardanapo, o movimento Eu Voto Distrital. Que ele tinha uma clareza muito grande do que ele queria, uma proposta para mudar nosso sistema eleitoral. Mas, no fundo, aqui contando esse segredo só para vocês, ele quer ir além da lei. Mudar a lei é muito importante, mas a lei é sempre uma ferramenta do que você pode fazer. No fundo, a gente se perguntou um pouco o que Aristóteles perguntava. Quais são as virtudes que a gente quer destacar no caminho até lá? Para deixar bem claro, espero que vocês consigam enxergar. No ambiente político, focado no indivíduo, na concentração de informação, no personalismo e na dependência daquelas figuras que nós conhecemos, nós queríamos destacar um outro tipo de comportamento. Pessoas que pensem mais nesse coletivo, em compartilhar, que tenham mais importante a mensagem do que pessoas e que, no fundo, entendam a autonomia, a sua capacidade de tomar escolhas e seguir em frente. Essa decisão lá atrás era mais ou menos como a gente vai criar esse ambiente durante esse movimento para que isso consiga aparecer. E, no fundo, a gente sabia que
se você quer uma nova política, não vai adiantar você ficar achando que é um novo partido que precisa surgir, novos caras, novas personalidades. Na verdade, é um cultivo de novas virtudes. E foi isso que eu trago aqui como exemplo para vocês. Como esse voluntário, que começou a perceber que o movimento era um lugar para ele divertido, e que política não é aquele sacrifício, que você precisa doar, e é isso. Aqui, ele começou a perceber que ele tinha autonomia. Essa placa ele fez na casa dele. Ele pintou o rosto, se vocês conseguem ver. Essa camiseta que ele estava usando foi quando um dia ele ligou para alguns voluntários e falou: eu estou indo na Avenida Paulista pegar assinaturas no semáforo. Sem ninguém mandar, sem ninguém pedir. Como esse outro voluntário que começa a sair e falar com as pessoas e pedir cada vez mais que elas entrem, que venham pela mensagem. E muita gente pergunta qual o líder desse movimento e a resposta é: a mensagem é o que lidera a gente. Há várias pessoas fazendo esse mesmo trabalho. E eu gosto dessa história, eu trago ela fresquinha para vocês, porque ela aconteceu faz pouco tempo. Assistindo uma matéria da televisão que sabia que ia sair sobre o voto distrital, em que uma TV do interior de São Paulo falou da gente mais ou menos durante 5 minutos, que é uma matéria enorme. Foi mais engraçado, foi que, de repente, eu vi essa menina, a Júlia, em que ela falava muito bem sobre o movimento, sem errar absolutamente nada, uma clareza da mensagem. O que eu fiz? Peguei o telefone, escrevi alguns e-mails para as pessoas que mais estavam próximas da criação do movimento, perguntando: quem é ela? Eu quero conhecer, ela é incrível, olha o que ela falou, tal. A resposta foi: eu não faço ideia quem seja essa pessoa. E aí foi um dos maiores prazeres para a gente começar a ver que pessoas como ela, que ela está no colégio, ela foi na televisão, câmera ligada, explicou perfeitamente o que é o movimento. Por quê? Porque é dela. Não é de outra pessoa. Ela não trabalha para mais ninguém. E essa foto, durante as marchas contra a corrupção, que aconteceram durante todo esse tempo, no Brasil todo, de repente pessoas pegam bandeiras, escrevem isso e saem falando: de novo, eu não conheço essas pessoas, elas não me conhecem. O ambiente foi criado, esse cultivo começa a aparecer. E assim foi indo aos poucos. Hoje são mais de 100 mil pessoas no Brasil todo que vão doando seus recursos, sem pedir para ninguém, sem esperar que ninguém fale o que deve ser feito, e começam a participar de tudo isso. Elas entenderam, depois de um tempo, que essa frase que eu gosto muito, que nós somos as pessoas que nós estávamos esperando. Elas entenderam essa mensagem. E o principal que vem por trás de tudo, aquelas perguntas fundamentais, que a gente tem que se desafiar a responder. Qual é o propósito do que nós temos que fazer na nossa vida, ou na nossa comunidade, ou na nossa família, ou amanhã? Não deixe o peso cair sobre você, achando que você tem que descobrir o propósito da sua vida de repente. Pode ser o seu propósito para amanhã. E durante esse tempo, quais são as virtudes que você quer destacar no meio do caminho? Porque não há nada mais importante do que responder essas perguntas. O fundamental é que você entenda também um recado que o Aristóteles passava, que é somente através da ação que você vai realmente fazer com que isso aconteça no mundo. Ler livros é importante, assistir palestras é uma coisa importante, mas nada vai substituir a sua capacidade de tomar decisão e começar a trabalhar. É isso que vai construir esse mundo. Porque Aristóteles tinha clareza também que somente participando da vida em comunidade é que nós conheceremos nosso real potencial como seres humanos. Esse era o recado principal. E que então eu desafio vocês a ter clareza desse propósito que você escolher para você. Que você entenda quais são as virtudes que você imagina que o mundo precisa encorajar. E comece a atuar dessa maneira já. E entenda que a ação é a única maneira de traduzir isso para o mundo. Último recado. Ninguém que está aqui veio por acaso. Já é um bom público para você olhar para o lado e saber que você não está sozinho nesses sonhos que você esconde aí dentro de você. Ou sonhos que outras pessoas também têm, exatamente de propósito de transformar a realidade e fazer isso acontecer. Obrigado.